Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e esse episódio é o 72. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, queria agradecer a audiência do Em Questão. Você que se inscreveu, você que está nos assistindo, você que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou, muito obrigado. E você que vai nos assistir, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão. Queria agradecer os nossos apoiadores: Mundo da Troca, a LTS representada pelo Anderson, a Fast For You, G5M, CIAP Segurança e Serviço, Premier Piscina, LD Tech Desentupidora, Casa de Bomba São Paulo, Migrate Soluções, Espacial Imóveis, Bela Telha, Laquiato Pet Store, Schneider, Conexão Day, né? E a gente tem agora Esperança Animal, né? Na verdade não é um apoiador, a gente vai estar falando deles, né? Hoje a gente vai estar com um tema, cara, bem pesado, que acontece muita coisa grave em condomínio, não só em condomínio, fora também. E a gente quis abordar isso porque os síndicos estão cansados de falar com os pais e as mães. Nós falamos, né? Muito. Né, Anderson? Muito. E aqui eu apresento meu amigo, parceiro, Ninguém me conhece, meu host, né? Ninguém me conhece, mas agradeço sempre a audiência do programa. Agradeço aí o pessoal que assiste, nos apoia aí nesse mais de um ano aí. Sim. Quem diria, né? Graças a Deus. Queria falar que a gente tem duas pessoas de peso aqui, né? Representando, são conselheiras do Conselho Tutelar, a Gleice Xavier e a Laís Benedito, né? Sejam bem-vindas. Obrigada. Vai tirar para o ímpar para quem a gente começa a perguntar? É porque você Pra vai gente... falar assim, primeiro as damas e as duas são as damas. Então, como é que nós... Quem que a gente coloca primeiro na berlinda? Não, Berlim, não. É que o assunto é pesado. Vamos deixar mais leve. Vamos deixar tudo A mais gente tem leve. um tema muito assim, é um tema que é chato pra caramba de ser abordado em condomínio. Né? Que falar de criança e pet, porque agora adotaram os pets como criança, sim, né? É verdade. Então, meio que confunde as coisas, né? Aí o pet pode tudo e a criança não pode nada. Né? Tem uma situação assim, alguns, né? Meu Deus. É complicado. Gente, a gente queria abordar esse assunto de falar de criança solta em condomínio, porque as pessoas têm a impressão de que pagam condomínio, tem portaria, tem segurança. Pode tudo. Pode tudo. O que vocês acham disso? Bom, oi pessoal. Primeiro agradecer, Luciano, Sim. pelo convite. É um grande prazer estar aqui e dizer que tá aqui enquanto conselheiro tutelar, a gente cumpre o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 136, que é uma das nossas atribuições, que é informar a sociedade, de estar junto, de compartilhar os nossos conhecimentos. Não que somos detentoras de todo o conhecimento, não. Mas as nossas vivências propiciam. Eu sou Gleice Xavier, atuo no Conselho Tutelar 1 na cidade de Mauá, tenho 29 anos, junto aí com a Laís, minha grande parceira, e temos 5 conselheiras dessa região, né? Eu, a Laís, a Elizabeth de Paula, a Amanda Lopes e a Cíntia Pereira. Somos 5 mulheres. Uau. E atuamos aí nessa empreita na cidade de Mauá, e que não é tão fácil assim, né? A gente trocando aqui nos bastidores, a gente sabe que esse assunto de deixar as crianças soltas pelo condomínio é um assunto que é difícil para o síndico abordar, difícil para os pais receberem, porque de fato acham que é porque eu pago condomínio, tá incluso segurança, o condomínio tem playground, tem a piscina, então eu posso deixar a criança lá à luz da vontade de Deus. E não é bem assim que funciona, né? Deixar minha companheira se apresentar e aí a gente entra no assunto. Olá, meu nome é Laís, eu também sou conselheira tutelar, juntamente com a Gleice, atuamos juntos na cidade de Mauá. E é como a Gleice estava falando, né? Quando a gente fala de conselho tutelar, as pessoas se assustam, têm medo, né? É visto muito como um órgão punitivo, que vai perder a guarda. E nós estamos aqui atuando, né, em Mauá, sempre tentando quebrar esse paradigma. Sim. Né? Que a gente não está aqui para isso, a gente está aqui sim para uma responsabilização, né? Mas não só das famílias, a sociedade e o Estado também, né? E é isso. E aí, sabe uma pergunta? Como é uma coisa, vamos dizer, muito séria e muito pesada.
O que levou vocês a estar numa... Vamos dizer, porque tem que ter um emocional forte, né? Nós até, antes de iniciar, nós falamos, são muitos casos, né? E não é questão financeira. Então, assim, o que levou vocês a isso? Não, ou desde criancinha eu quero isso. Como foi? Eu posso começar falando? A minha história é diferente da história da Gleice. Eu realmente posso falar que eu tenho uma história desde criancinha, porque eu cresci na minha família, o meu pai foi conselheiro tutelar. Então, quando eu nasci, o meu pai era conselheiro. Então, eu cresci ali com ele, sendo atuante, saindo nos plantões. Nossa, já tava ali. Eu cresci e a gente sempre conversou muito dentro da minha casa. O diálogo sobre política no geral, não sobre partido, mas sobre a política, sempre foi muito aberto. Então, a gente sempre atuou em entidades sociais, com ativismo, né? Na luta ali pelo direito das crianças e adolescentes. Então, eu cresci nesse ambiente, né? E sempre foi uma grande escolha minha, desde sempre. Eu falava, quando eu chegar nos 21 anos, que é a idade mínima, né, pra concorrer, eu vou fazer, vou estudar pra isso. E é isso. Bom, eu por a partir de vivências profissionais, eu atuava com mulheres vítimas de violência. E aí iniciou-se o processo de escolha do conselho tutelar. Eu falei, eu acho que eu posso agregar, né, e somar. Entendo um pouco da política de violência contra a mulher. Eu acho que tá na hora de atuar também um pouco com a política de violência da criança e do adolescente. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Mesmo que a gente ainda não entrou a fundo nessas conversas, como é que vocês conseguem ter o psicológico em dia quando vocês abordam esses assuntos? Literalmente, você olha pra nossa cara que a gente não é normal, né? A gente não consegue, na verdade. Porque, cara, eu vou falar pra você, sabe? Assim, como dormir. Vou falar eu como pai, né? Minha filha tem 2 anos e pouco, e assim, a gente pode dizer que a gente tem uma direção quando se é solteiro e tem uma direção quando se é casado e tem filho. Então, quando você tem o propósito de ser pai e ter filhos, eu acho que muda até o sentimento, né? Até por outras pessoas. Muda, você tem um sentimento de carinho, de afeto pelas outras pessoas muito maior. É verdade. Cara, eu fico imaginando pra vocês. Porque eu não posso ver coisa de criança. Esses dias eu vi um vídeo do cara conversando, fazendo um serviço, o filho vai e cai na piscina. Cara, aquilo me dá desespero. Eu não consigo olhar para aquilo. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. O pai socorreu a criança. Sim. Mas e quando não acontece? E aí agora nós começamos a fazer aquelas perguntas. Que é para voltado aí. Coisas inusitadas. O que vocês falaram assim, eu não acredito e acontece? Nossa Senhora. Olha isso. Eu acho... Não precisa dar nome, só... Eu vou ser muito sincera pra vocês. Eu tô numa fase, eu comento sempre com as meninas, que assim... Eu sou um tipo de pessoa que se você me disser, olha, tem um barco andando na Barão de Mauá... A gente acredita. É verdade, porque a gente Tudo é possível. A gente vê tanta coisa. Nossa. É sério. E eu costumo dizer pros pais, sabe o que vocês assistem na televisão que acontece com criança? Acontece em Mauá. A diferença é que não vai pra mídia, mas acontece em Mauá. Exato. Agressão, estupro de RN, que é o recém-nascido. Saiu esses dias nas mídias o pai que acabou agredindo a bebê de 3 meses com 3 socos na cabeça. Saiu de Mauá. De Mauá. Do nosso ladinho. A criança tava chorando demais, ele bateu um RN. O bebê chorando, que é de praxe um bebê chorar. Acontece em Mauá. Desde agressão mínima a mãe abandonar filho, que tinha antigamente, abandonar filho na porta do conselho tutelar. Não quero mais essa criança. Isso acontece. Isso tá acontecendo, né, de uma forma maior do que a gente gostaria. Sério? Quer dizer, o abandono... O abandono de levar lá e falar, não quero mais. Ou de deixar na porta e ir embora, nem falar nada. A gente sai atrás, tipo, aí a gente tem que se virar pra descobrir da onde é aquela criança, qual é o nome que ela... Nesse nível. E tem idade pra isso? Eu acho que mais adolescência. Mas assim, na fase ali, mais do adolescente. O conselho tutelar... E já tá sabendo já mais ou menos das coisas. Sim, sim. A gente analisa muito uma falta de... Porque eu costumo falar, eu tenho uma filha também, ela tem 3 anos,
E a educação, ela precisa ser intencional, né? Se eu quero uma filha que respeite os outros, eu preciso ensinar ela desde pequenininha. Se eu quero uma filha que saiba entender o seu corpo, falar não, né? Que entenda já sobre o abuso sexual, eu preciso explicar pra ela desde bebezinha. E é uma educação intencional. A gente precisa ser intencional na nossa educação. E a gente vê muito isso que não teve. Que os pais de hoje em dia, né? Eles não teve isso. Eles tiveram uma restrição muito grande enquanto crianças, enquanto adolescentes. Então, eles deixam tudo. Aí, quando a adolescência colhe os resultados disso. Então, pegam filhos que não respeitam, adolescentes impossíveis, que, assim, batem nos seus pais mesmo. E aí, a resolução deles não é cuidar, é... Vocês têm um trabalho preventivo para isso? Deveria ter na assistência. A gente somos parte de uma rede protetiva. A prevenção, ela começa lá no CRAS. Sim, na base. Na base, que a gente chama de proteção básica. Aí é escola, saúde e o próprio CRAS. Deveria fazer esse trabalho. Esse trabalho. Sim, De prevenção, né? Eles que têm que trabalhar a prevenção. Porque o conselho tutelar, ele vai atuar onde está a violação. No final da coisa. É. Violado. Vamos dizer, explodiu. Sim, Agora- mas, né, o nosso conselho, a gente tem essa especificidade. Inclusive, o fato de estarmos aqui falando sobre sobre o isso, assunto é uma forma de prevenir. Sim. E é uma forma de a gente mostrar para a sociedade que o conselho tutelar é um órgão acessível. Sim. A gente precisa estar mais perto. A É. gente vai em escola, A OBS, gente em se podcast no CRAS e no também. CRAS para dizer. As pessoas precisam tirar esse medo de, eu não quero falar conselho tutelar. Não, precisa, conselho tutelar precisa ser ouvido, sim. Não, então, nós aqui do Em Questão, eu busquei, né? Sim. Eu procurei o telefone lá, eu até queria trazer um pessoal do estado de São Paulo também, mas a informação aqui ela é igual para todas, né? Sim. Então eu queria trazer essa informação diretamente do ABC, para quem não sabe, Mauá tá aí no redor ali entre São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra ali. Trazer essa informação, por quê? Porque eu vejo que o síndico, ele sempre trata o assunto como assim, notifica e multa. E não é assim. Existe uma prevenção nesse caso. Uma E é conversa. difícil pra gente também colocar essa prevenção dentro dos condomínios se não tiver um direcionamento, entendeu? Porque você vê, eu já tive uma abordagem de falar assim, ó, você não pode estar aqui. Você tem que subir e acompanhar o filho e depois no grupo a mulher colocar assim, esse síndico não gosta de criança, esse síndico não gosta de animal, porque como que pode eu pagar condomínio e não posso deixar meu filho brincar? Cara, você pode fazer o que você quiser com seu filho. O importante é que você, o responsável, esteja com ele. Você vê os absurdos que tem acontecido dentro de condomínio. Criança morrendo dentro do elevador, caindo no fosso, criança caindo no muro, batendo a cabeça. Você viu, ó, teve uns dias atrás, criança de 7 anos, que balançando numa balança, o tronco caiu em cima da cabeça dela, matou ela. Meu Deus. Tem um tempo já. Você entendeu? Então são casos que a supervisão, se ali tivesse a supervisão de um adulto, eu tenho certeza que não teria acontecido, entendeu? Ou o socorro teria sido mais rápido. E eu né? posso falar pra você, eu acho que é absurdo os caras colocar idade pra criança ficar sozinha. Não tem idade, o pai tem que estar ali. Até que se tenha uma responsabilidade, porque você vê que criança de 12 para 13, 14 anos ele não tem essa responsabilidade. Você quer piscina? A gente tem uma regra na piscina que criança a partir de 10 anos. Você entendeu? Então, você tem criança de 10 anos que não tem 1 metro de altura. É muito relativo, né? Muito. Muito relativo. E tem essa questão, né? Vamos analisar. A gente não tá falando de um mini adulto. Não, Sim. Não, não a gente existe tá falando isso. de uma criança. E, gente, deixar a criança sozinha é negligência. Ponto. É ponto. É negligência. A criança... Repita, porque essa Mas é a verdade. maior A gente- questão nossa, porque quando nós vamos falar, é isso que o Luciano colocou. Nós não gostamos de criança. Eu vim morar de condomínio, por isso que eu pago condomínio. E você tenta falar isso, da negligência. Sim. O artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai pontuar. Deixar crianças sozinhas é negligência. Tá. O dever de cuidar das crianças e dos adolescentes é de todos nós. É de todos nós. Sim. É do meu vizinho que viu a criança lá. Tá. Mas a gente vive numa sociedade que baseia-se nisso daqui. Celular. Seu vizinho, ele não desce nem com o filho dele. Quem dirá ajudar você a cuidar do seu.
Não existe um diálogo entre os vizinhos que vai dizer, ó, amiga, eu vou descer lá embaixo, eu sou tia, eu não sou mãe, eu sou tia da Maitê. E aí eu falo, amiga, eu vou descer lá embaixo pra levar a Maitê no playground, deixa a Maria Lu aí que eu olho. Sim. Você tá aí fazendo seus afazeres domésticos, eu vou lá, ó, o meu companheiro, ó, vou lá embaixo com as crianças. Galera, eu tô aqui embaixo com as crianças, pode deixar que eu dou uma supervisionada. Ninguém faz isso. E o que que eu penso? Quer deixar as crianças sozinhas? Então, beleza. A galera faz um rateio, vamos colocar um educador lá? Porque eu tenho certeza que se os síndicos colocar no grupo essa sugestão, vão achar que estão querendo pegar dinheiro. Ah, o síndico tá pensando no dinheiro. Com certeza. Tá querendo... Não, vamos contratar um educador, porque a gente tá fazendo os nossos afazeres domésticos lá em cima e as crianças tá lá embaixo. O educador tá supervisionando a responsabilidade dele. Por quê? A gente vive numa sociedade que não quer mais cuidar de filho, gente. Não quer. E não é que nem antigamente, né? Que a molecada se reunia na rua, ficava na porta de casa, que a mãe já gritava, Celular já agora. corria. Celular. Não. A galera, gente, você descer meia hora pra brincar no playground com o seu filho é um processo educativo de presença. Exatamente. A gente vive numa sociedade que só pensa em celular e trabalho, Só. que não tira tempo pro filho. Verdade. Tira um tempo e desce no playground com seu filho. Eu falei uma coisa aqui, Gleice, que eu falei que eu passei a ter aquele sentimento de cuidar das outras pessoas, sabe? Sim. Quando eu passei a ser pai. E quando a gente vai atuar em condomínio, o Anderson já é pai há um bom tempo e ele já tem isso com ele, eu tinha muito daquele negócio de não saber abordar quando era uma reclamação porque a criança estava pulando, correndo, gritando. Hoje já não sou assim. Falei, galera, é o seguinte, criança é gente. Se vocês não ensinar a educação não der educação para dentro de casa, os outros na rua vai dar. Então, eu falei para assim, eu acho absurdo você falar para mim, não consigo repreender minha criança porque ela quer brincar. Tem horário para isso. Ensina ela a ter educação. Limite. O E nome é limite. esse. É limite. E aí eu falo, eu vejo a minha filha, ela quer ficar brincando e pulando. Só que tem hora que eu falo para ela, não dá. Para por aqui. Sim. Tem gente morando embaixo, não dá. Eu tenho que ensinar isso para ela. Sim. Ou não, ela tem que aprender. Sim. Né? Aí você vai falar assim, o que acontece? E outra coisa que a gente vê também é assim, falar de, eu desço com a minha filha, eu vou acompanhar ela. Cara, você vê que a maioria desce com o filho, pega o celular e a criança fica, Deus dará. É isso, sai correndo, vira Não, as casas, você nem sabe. Quebra as plantas. vai no tudo. elevador, desce e Olha, sobe. você quer ver uma coisa? Eu tive um caso recentemente que a pessoa desceu com a filha de, acho que 3 ou 4 anos, ficou no celular no parque, quando foi ver, cadê a filha? Meu Deus. Não sabia onde estava. A menina entrou no elevador e ficou subindo e descendo no elevador. Ai, meu Deus. Se a gente não olha nas câmeras... E aí, esse elevador, que acho que é um dos maiores problemas, os moradores não entendem que o elevador é um veículo. Sim. Eu tive há 10 anos atrás, um caso triste. A criança tinha 6 anos, pegou o elevador, foi até o terraço do condomínio. que é aqueles terraço que é aberto, Antigo. né? O elevador. E lá subiu um patamar numa mureta que é parapeito, escorregou e caiu 18 andares. Infelizmente não voou, não veio o Superman. E o problema maior foi o quê? A culpa é do condomínio. E não é nossa. E aí vem uma outra questão, né? Você não basta perder seu filho, a família ainda responde por homicídio, né? Sim. Culposo. Porque não teve intenção de matar, mas não supervisionou. Aí você pensa, você perde o filho e ainda tem que responder por isso. Tem que responder por isso. E nós fazemos muito isso nos nossos condomínios e os síndicos que nos assistem, é uma luta enorme. Porque nós temos a obrigação, e a convenção fala, de zelar. E só que nós temos algo que, no caso da criança, né, Luciano? Nós temos o ECA. E lá diz, é sua obrigação. Escreveu, não leu, chama o conselho tutelar. Mas posso falar pra você, sabe o que falta um pouco? É assim, o nosso caso hoje, da gente estar trabalhando de ver isso constantemente e não ter um trabalho específico para isso,
Até porque o síndico, não é problema do síndico trazer o conselho tutelar do lado dele e falar assim, preciso de ajuda. Não. Você entendeu? A gente é chamado, ó, pra ir. Já. A gente Fazer pode ser chamado palestra. pra ser em assembleias. É. Acione o conselho. Ó, galera, vai ter assembleia tal. 10 minutinhos A pauta a gente vai vai ser ter a essa. fala do conselho tutelar. É um Aciona, trabalho. chama o conselho É um trabalho tutelar. preventivo. É um importante. trabalho preventivo, é um trabalho que você tá fazendo pra cuidar, por quê? Vai ter isso em ata, e inclusive é subsídio pra vocês. E vai ter, ó, o conselho tutelar esteve presente, Teve uma conversa, uma roda de conversa, as familiares já vão tirando dúvida. Sim. É isso, é um processo preventivo. Sim, e eu recomendo para todos os síndicos trazerem todos os órgãos Isso. competentes para as áreas, para poder estar trabalhando com ele, e isso para que ele possa tirar aquele peso de tentar dialogar com uma mãe ou com um pai que não entende nem o filho dele, não entende nem ele, Sim. né? Porque quando a pessoa não entende a criança, não vai se entender. Não. Sim. Né? A gente fala de problemas em condomínios e quando a gente cita para as pessoas, é grave. Não é só deterioração do condomínio, criança rabiscando parede, criança quebrando vidro. Essa semana eu tive um de 6 anos, 9 anos que tá com uma pedra, Sim. ele não tinha força, caiu no vidro do carro. Aí o cara falou, pô, ficou 2 pau e meio. Falei, não tem que fazer, cara. Não, e aí a gente precisa pensar, né? A gente fala muito sobre isso, né, Laís? Sobre essa responsabilização. Exato. Gente, é isso. Se a gente não começar a responsabilizar as nossas crianças e os nossos adolescentes, que sociedade seremos no futuro? São adultos Olha, fortes. filho, você tacou uma pedra no carro, quebrou. Hoje a mamãe vai ter que trabalhar 2 vezes mais, porque eu vou ter que arcar com esse custo. Sim. Então tá bom. E o que essa criança vai fazer pra ajudar essa mãe subsidiar esse custo? Ó, então tá bom, a partir de agora, você tá de castigo, sem celular. Você vai ter que ajudar em casa, vai ter que lavar. Ó, porque porque a sociedade é assim. Sim. A gente tem consequências, então a gente precisa ensinar isso dentro de casa e responsabilizar. Os adolescentes que a gente fala, né, amiga, que são semideuses, eles acham que eles são tudo. adultos, né? É isso, eu posso beber, eu posso ficar no hall do condomínio depois das 10, não sei o quê. Gente, pro direito existe uma coisa, tem o regimento interno, tem? Tem. Todo mundo que mora lá tá de acordo com esse regimento interno. Foi Votou aprovado, em votou assembleia. Votou em assembleia. Então a gente tem um acordo diante da lei, a gente tem um contrato. E é isso. Se aquilo não dá pra mim, é um ditado bem chulo, mas é os incomodados Que que... se mudem. mudem. É isso. E é um mantra que nós falamos para muitas pessoas. Sempre, né, Luciano? Sempre tem pessoas que entram, tal, entendem, o condomínio de segurança, mas elas não conseguem, elas não foi feita para condomínio. E quanto mais nós colocamos as regras, né, Luciano? E elas, nossa, ela vai pra cima do síndico. Ah, você tá me perseguindo. Não, eu tô só aplicando o regimento. Ah, mas você que fez. Não fui eu que fiz. É uma coisa que é engraçado. Eu falo sempre para as pessoas. Essa semana não tem a ver com criança, mas animal. Essa semana eu tive um problema, eu tive que colocar um comunicado para os moradores e agora eu tenho que redigir o comunicado dessa forma. Pessoal, é proibido passear com o cachorro nas áreas comuns, mas o seu direito de ir e vir está garantido. Porque a pessoa acha que quando você fala proibir... É interpretação de texto. Aí você fala para um adulto que assim... Pessoal, leve a sua garrafinha, leve o seu paninho e, né, limpe o local onde o cachorro vai mijar. Só que ele entende o seguinte: então vou levar ele para mijar lá na praça, jogo água, tá tudo certo. Não, eu falo para você que é mais. Eu falo para você que eu prefiro dar com criança do que dar com adulto. Porque o adulto, ele sempre vai colocar assim para ele: não entendi o que você falou. Ele entendeu. Ele faz pra causar mesmo. Entendeu? Então a gente tem muito disso e as crianças acabam aprendendo esse erro, que é horrível. Eu vejo o pai que não gosta que tem cachorro e não gosta de levar o cachorro para fazer as necessidades, põe a criança. Aí a criança sai com o cachorro ou no colo, com a coleira colocada errada, enforcando o cachorro, ou larga o cachorro de qualquer jeito. E aí depois você notifica, vai bater na criança. Aí quer repreender a criança. Você deu educação. Você falou pra ela como funciona. Exatamente. Você entendeu? É jogar a responsabilidade dele pra criança e É o culpabilizar que a criança. acontece nas escolas hoje. Tudo. A pessoa fala de educação,
Aí você vai ver dentro de casa. A criança fala palavrão, o pai fala palavrão. O pai grita com a mãe, aí o moleque aprende. E aí quando a professora vai repreender o moleque, o que acontece? Ele vai fazer a mesma É o coisa. reflexo, é o que nós estávamos falando. Eu acho que o maior problema hoje é a história da educação, mas as pessoas, muitas delas, acham que a educação quem tem que dar é a escola. Não. Educação não tem nada a ver com conhecimento ou cultura. E muito do que está acontecendo são pessoas que vêm disso, Luciano. Você está colocando um lar que já é bagunçado e faz mesmo. É um ciclo vicioso e vai... Ó, uma outra coisa que aconteceu, eu dei risada, mas foi grave. Eu tenho as crianças gostam muito de mim, me chamam de tio lá, e quando me vê, fala o síndico, melhor, né, já corre. Mas eu ajudo sempre que eu puder ajudar eles, eu vou estar com eles. Até com os adolescentes. Eu falo pra eles, eu sei, já fui adolescente. O melhor de tudo é quando você aprende a lidar com eles. Sim. E você falar pra eles, eu já fui adolescente, já fui criança. E assim vai. E sei que a gente é sapeca quando é nessas idades. A gente vai falar. Aí essa semana, esses tempos atrás, eu tava indo trabalhar, eu desço a pé até a estação, e aí encontrei uma mãe com um filho, e ela puxando o moleque e ele chorando. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, você não sabe o que ele me aprontou. Eu falei, o que ele fez? Ele estava na escola, fez uns pacotinhos brancos e falou assim, olha, o que ele falou? Olha a droga, tô vendendo a droga. Falando na escola. Cara, na hora, a primeira coisa que eu fiz foi dar risada. Aí eu falei assim, eu falei pra ele assim, não acreditei que você fez isso. Ele, não, foi brincando. E aí a já professora tá fazendo comércio. Mas é o quê? Brincando. É o que acontece. E assim, não mora em periferia pra falar assim, eu tô na periferia. Tá vendo aquilo, né? E eu posso falar pra você, o que tá pior não é na periferia só. Tá pior nos bairros nobres. Porque literalmente é o que vocês estão falando, as pessoas estão largando os filhos. O celular aqui, ó, virou um negócio que, né? Até eu mesmo tenho que me policiar com isso aqui. Sim, a gente precisa se policiar. Porque literalmente a informação que você deixa de ver ou de acompanhar de quem está do seu lado é muito grande. E um ponto, falando muito que vocês vivem nisso, quando essa criança tem problema, eu acho que vocês têm que ter um estômago, né? Porque tá lá o problema, que fala, vocês são chamados, a coisa explodiu. Sim. Né? Deveria ter feito todo um processo, um trabalho. A gente tá tentando ser chamado antes, mas geralmente é quando explode. Só quando eu toco no fogo. E aí o que pega mais pra vocês? Então, assim, ó, 2 casos, 2 extremos. O que pega mais pra vocês? Conta aí, porque é o que é a curiosidade de todo mundo, né? Não, assim, antes delas responderem, mas sabe o que falta? Um trabalho do município. Sim. Sabe por quê? Vocês são eleitas conforme vereadores. Os vereadores fazem trabalhos na comunidade. Sim. Não tem um porquê eles não levar vocês para fazer esses trabalhos. Sim. Eles não podem pensar só em voto. Eu vou um pouco mais além. A sociedade precisa nos chamar. Nós somos eleitos por vocês. Sim. Vocês são os nossos patrões. É isso. E a sociedade tem que fazer igual o Luciano fez. Ele me mandou mensagem, eu não respondi. Aí ele me ligou, eu disse, eu esqueci, porque assim, é muita coisa. Aí ele me ligou de novo. Falou, mas e aí, quanto vai ser? Vamos lá, vamos, tá bom, vamos. É isso, a sociedade precisa nos trazer. Nós estamos à disposição. Sim. Mas é que ela tá com medo Mas sabe qual que se eu é? te chamar, eu perco a guarda do meu filho. E vai um pouco mais coisa. além. Conselho tutelar não tem benefício. A gente não vai conseguir te dar uma cesta básica. A gente não vai conseguir te dar uma assistência. A gente vai te dar a luz do direito. Orientação. E orientações que às vezes você não vai gostar. Que a maioria não gosta. Não vai gostar. Mas a gente está à disposição. É aquilo que eu perguntei, né? Quais são os extremos? Porque vocês só são, vamos dizer assim, chamados. Explodiu. Deu a M. Né? Deveria mudar, né, o nome, não o conselho, né? É SAMU. Se explodiu, os homens antibombas, né? São o conselho antibomba. O antibomba. E para que porque até mesmo o abandono nos condomínios, eu chamo de abandono. O pai precisa trabalhar, tal, mas é abandono. O que reflete de verdade, na opinião de vocês, essa coisa do filho? Não é só o condomínio. Mas é geral, né? Lá, porque tá geral. O respeito com os pais, então, não vou nem falar. Porque eu falo assim, eu sou do interior. E eu sempre criei filho
no sistema antigo, já fui chamado de um monte de coisa, mas eu falei assim, e aí? Uma vez eu sempre falo, eu tava com um shopping com o filho, e eu vendo xingar os pais, eu só olhei e falei, e aí? Sou louco? Falei, não, só pra entender. não que eu saí espancando, nunca pus a mão no filho. Cara, isso eu só olho. Respeito. É respeito. Mas o que, na opinião de vocês, o que aconteceu esse... E parece que tá desandando cada vez mais. O que é a visão de vocês que estão, desculpa, no meio da... Né? Eu ia falar outra, não posso falar. Olha só, pra você ver. A gente chamou vocês aqui pra gente poder debater um assunto que acontece em condomínio. Não só em condomínio, fora. Sim. Tem gente que assiste, que não mora em condomínio, que assiste o programa. Sim. E aí você vê que os assuntos que a gente aborda com vocês no nosso dia a dia, os assuntos que vocês passam constantemente. E todo mundo sabe disso. Sim. Eu falo pras pessoas, sabe o que acontece? Sabe quando a pessoa se move? Quando eles... Bate na bunda. Não, então, não é, Anderson. Sabe que quando as pessoas se movem, quando vira matéria. Que aí acontece a merda. Aí é sempre bate assim. Na bunda. Ele a nunca água espera bateu que na bunda. nunca aconteça com ele. Pode acontecer. Exatamente. E é muito isso, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente sempre se pega conversando, e principalmente quando a gente pega um caso muito terrível, que a gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente começa a ter esse momento de reflexão. A sociedade, a cada vez, não tem como não falar disso, porque é um reflexo. Igual eu comecei a falar sobre a gente ser intencional nas nossas atitudes. A gente viveu uma época muito difícil, né? Assim, eu vejo pelos meus pais, pelos meus avós, de uma criação muito dura, de uma falta de afeto e muito complicado, mas tinha-se tempo, entre aspas, né? Sempre tinha pelo menos a mãe que ficava ali em casa, alguma coisa. Hoje em dia, graças a Deus, nós podemos trabalhar e isso é bom e é importante. Porém, se perdeu o vínculo. Não se tem mais vínculo, né? Então, eu tenho dinheiro... Legal, eu pago a escola pra você, você tem o seu docinho que você gosta, você tem a roupinha legal, você anda bonitinho, você mora no condomínio, olha que legal, tem parquinho lá embaixo. Mas e o tempo? E a qualidade? E a presença dos pais? E isso reflete totalmente. A gente tem crianças doentes, adolescentes doentes por falta de presença, não por falta de dinheiro. Não por falta do bom e do melhor. Não, é que a gente precisa de atenção, é de olho no olho, é de falar não, porque o não é muito necessário para a vida da gente, é muito mais não do que sim. A liberdade está no dizer não. Então isso precisa ser cultivado nas crianças. São plantinhas, né? São sementinhas que você precisa adubar, dar água, dar sol, e é isso. E as crianças são isso, os adolescentes são isso, são consequências. Não tem como, a gente não tá solto no mundo. Não tá. E se a gente tem pais ausentes, que igual a gente tava falando, o celular, ele rouba o nosso tempo. A gente fala, não tenho tempo. Será? Mas o Instagram tá em dia? Os Reels estão em dia, o TikTok tá em dia. Mas e seu filho? Sim. Tá também no celular e tá aprendendo as coisas com o celular? A gente tá pegando várias crianças que estão... Gente, é situação de criança mesmo. É 8, 9, 10 anos que tá falando de matar o amiguinho. Aí você fala assim, opa, o que tá acontecendo? Por que você tá falando isso? De onde que veio esse sentimento em você? Fora a gente outros conversa. Absurdo, que na minha época eu não sabia nem o que era. E é isso mesmo. Eu falei, como que você teve acesso a essa informação? Porque pra mim, de onde que surge isso de matar quando não tá te agradando? Ah, porque eu assisti uma série. Eu falei, qual que é o nome da série? Falou o nome pra mim, eu fui pesquisar. 16 anos, você tá assistindo coisa de 16 anos. Você não tem cabeça pra isso. Sua maturidade não tá pra receber aquele tipo de informação. Tem um porquê de ter idade, de ter um indicativo pra aquilo. E assim, aí você fala com a mãe, e aí mãe, como que você tá deixando esse celular solto na mão da criança? Ah, ela gosta, né? É assim mesmo. Tá tudo bem. Foi só um momento, foi só um detalhe da vida. E tem umas coisas que... uma coisa que eu ouvi, acho que foi no ano passado, que os pré-adolescentes estavam... O tal do Baleia Azul. Foi. Jesus, teve a época do Baleia Azul, né? Que eu ainda falei assim, mas Baleia Azul não é um livro? Não, é outra coisa. Mas o que é? Você vê, eu falei, eu tô velho. Porque pra mim, na minha inocência, é outra história. Eu acho que a gente consegue mudar a sociedade com o mínimo. É o domingo de manhã que você toma café com a sua família. Quanto tempo a gente não senta na mesa? Sim. A gente não tá falando aqui sobre vulnerabilidade, você comer pão doce, não sei o que, uma bolacha e um copo de café. Quanto tempo você não pega o caderno do seu filho pra olhar? É isso. Você não senta do lado dele enquanto você tá assistindo televisão, você quer mexer no celular? Então tá, a mãe tá aqui assistindo televisão e você tá aqui no celular. E aí você tá olhando
Eu admiro muito a Laís, que ela cria a filha dela num procedimento sem telas. E eu acho isso incrível. Só que assim, ela desenrola um trabalho. Porque ela conta história. Hoje em dia, gente, as nossas crianças... A gente foi criado sem telas. As nossas crianças não sabem mais o que é os 3 porquinhos. Não. Branca de Neve. É. Não sabe. Hoje em dia as nossas crianças não sabem o que é isso. Quanto tempo faz que você não senta com seu filho para assistir um desenho? E é mínimo que eu falo para você, é o que as crianças sentem falta. É o mínimo. Mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Hoje em dia, tá lá lavando roupa, geralmente apartamento, assim, a máquina é muito próximo, né, da pia. Você tá lá lavando roupa, deixa seu filho brincando com um pouquinho lá do seu lado. Fica vendo, observando. Porque é no brincar que a gente observa como tá o desenvolvimento das crianças. Exatamente. É aí que a gente vai vendo os TEAs, TDAH. É nesses momentos. Porque tem muitas famílias que, inclusive, não aceitam o diagnóstico dos filhos. E aí querem criar eles dentro de uma sociedade como se nada tivesse acontecendo. Não, aquela criança requer uma atenção especial. Talvez ela requer um medicamento. Ela vai requerer. Mas eu posso falar pra você, vocês falaram uma coisa que é essencial. Às vezes a gente foi criado com os pais duros que a gente teve. Sim. Eu tive, minha mãe, minha avó. Sim. Foram duras porque elas tiveram que trabalhar pra sustentar a gente. Então, só que o café da manhã, você estaria ali sentado com ela. Exato. Você entendeu? Jantar ali. Você chegou sentado. da escola, deixa eu ver seu caderno. É. Enquanto você não terminar a lição, você não vai sair. Podia ser duro, mas Você estava entendeu? Mas era presente. importante, né? É que nem a Laís falou, né? Era duro, mas tinha presença. Mas esse ser duro já era um ensinamento da vida. Sim. Sabe por quê? Se a gente fala assim... Que a vida hoje, é dura, né? porque eu sempre falo para as pessoas, eu amo minha filha, eu trato ela, beijo, carinho, caramba, 4, mas eu falo para minha esposa, se a gente não for duro agora, o mundo é duro. Aí depois... a gente vai pagar junto. Se a gente estiver vivo, a gente vai pagar junto. E eu só complementando uma coisa que eu sempre escutei, isso da minha nona, que Deus a tenha, e eu falo, e eu sei que vai carregar. Eu sempre falo o seguinte, para filho, dentro da sua casa, os seus pais, eles têm um limite, O próprio... A própria, vamos dizer assim, a própria pessoa, quando ela se torna pai, e eu falava muito isso pro Luciano, falei, você vai ver quando você for ser pai, vamos dizer, a natureza dá para ele um limite com a sua cria. Sim. Então, enquanto você, isso até pros filhos, olhem os seus pais, respeitem, porque dentro daquela casa existe um limite natural. Quando esse adolescente vai pra fora, a rua não tem limite. Não existe um botão de stop. Não. É aí que, com perdão da palavra, que a merda vem. Uma coisa agora, a gente perguntar, o que vocês têm visto em condomínio? Já pegaram os casos de condomínio? Já. Pegamos bastante. Já. Bom, acho que alguns que dá pra lembrar. A gente já viu. É denúncia. Conselho tutelar é através de denúncia. E as pessoas denunciam. Isso. A denúncia é anônima, inclusive. Então, por isso que as pessoas Garantem Sim. garantem o sigilo. Ó, eu não vou denunciar não, eu vou levar. A gente já presenciou, tipo, a mãe deixa o menino sozinho no estacionamento. Quebra os carros. E quebra os carros e não faz nada e não sei o quê. A gente já teve situações dessa forma. A gente já teve mães que foi embora foi embora não, né? Viajou pra outro... Esse foi o caso mais engraçado que eu achei. A mãe foi pra outro país trabalhar e contratou uma cuidadora... Diz que tem um aplicativo que você contrata pessoas pra limpar a casa. E aí ela contratou essas pessoas que estão inscritas, uma moça nesse aplicativo pra limpar a casa dela. E a mulher chegou e falou, você pode ficar na minha casa 2 meses cuidando da minha filha? E ela viajou pra fora do país. Aí denunciaram. Sério, foi assim... Nossa, que absurdo, velho.
Cara, Foi muito engraçado, né? Eu falei, gente, A gente ficou assustado, a gente não sabe o que fazer nessa situação. é, né? porque assim, foi muito Nossa, que absurdo. É uns absurdos. sério. Tipo assim, é uma adolescente, é isso. Eu conheci tu hoje, cuida da minha filha. E assim, é um assunto que a gente precisa pontuar. Inclusive, gente, nós não conhecemos a pessoa. A gente não se conhece. A gente não conhece o nível de maldade que a gente tem. não. Não. Às vezes seu filho tá sozinho brincando, ele é molestado. A gente já pegou situações como essa. Nossas crianças não serão abusadas por desconhecidos. 90% dos casos foram pessoas que já viram o seu filho. Uau. Já viram o seu filho. Imagina o Seja, condomínio, então. seja hein? voltando da escola. Você vê os casos que passam na TV. Sim. Exatamente. É isso. O cara persegue, verifica a A rotina, rota, a é rotina. isso. E assim vai. A sociedade, ela tem um nível de maldade que às vezes a gente olha e fala, a sociedade tá perdida. Sabe o que aconteceu? Acabou isso, porque assim, eu moro em Mauá, né? Sim. Então, eu fui criado lá, no Sim. bairro do Parque das Américas. Ah, sim. Então, eu conheço todo mundo da rua. No entanto, que quando eu casei, eu só tinha meus amigos e as famílias Sim. dos meus amigos. Então, tinha bastante gente. Então, você tinha aquele negócio de sair pra rua, o vizinho, ó, o Luciano passando, ó, não sei o que lá. Hoje já não tem mais isso. Sim. As crianças não conhecem ninguém e ninguém conhece ninguém. É isso. Porque não tem mais aquela liberdade da criança estar brincando com o seu filho dentro da sua casa. Ou É vice-versa. verdade. Você É entendeu? isso. Acabou É a isso. perca de vínculos. Então, assim, a proteção, ela nunca é demais. É, Sem e eu vou dizer, hein, eu vejo muito isso, que parece que se perdeu as coisas. Acho que essa tal liberdade que tem um povo aí, né, famoso, que fica colocando, porque tem que ter liberdade, tem que dar isso. Não pode oprimir. E tem umas coisas que realmente nem eu entendo. Eles querem enfiar uma questão na cabeça. A criança tá afim só de tomar o leite dela, mas tá. Eu vi uma reportagem, a criança tinha 2 anos e a mãe querendo dizer que aquele filho dela com 2 anos, o meu filho vai ser gay. Eu vendo aquilo, falei, como é que alguém reconhece que uma criança de 2 anos vai ter esse... Eu não tenho nada contra. Sim, eu tenho. Eu acho o seguinte, criança, deixa ela ser criança. Deixa ela se desenvolver, gente. Deixa ter ela o tempo ser dela, criança. né, que ela se O povo reconheça. tá doente. O que nós temos que fazer é dar isso que vocês estão falando. Carinho, educação, proteção. É isso. Saber conduzir, que eu acho que é o maior problema. O abandono de criança no condomínio é, de novo, é aquela coisa lá de trás. A família, ela já vem sem estrutura. Qual a intenção de ter a Gleice, de ter a Laís aqui? Eu acho que a gente vai ter constantemente, porque condomínio tem milhões. Não, olha, isso é uma novela. É uma novela que se Eu estende, falo, mas é é um direito trabalho, de tá? nascer. Eu acho que nós, comunicador, e a gente que trabalha nesse ramo, não importa se é condomínio ou não, é um trabalho social. Sim. Eu não tô aqui preocupado com voto, não. Tô preocupado em trazer um trabalho social, literalmente, Sim. para que as pessoas entendam que se tem lei para seguir. E quando se faz um trabalho social, a lei para você é uma coisa normal. Sim. E as pessoas não querem ter isso, né? As pessoas querem ter aquele eu pago, eu posso. Eu faço e não tô nem aí. Acabou. Entendeu? Então você vê que nos condomínios está absurdo. Você vê que hoje a gente tem pessoas fazendo as leis pra gente que eu acho que eles não estão olhando os problemas que estão acontecendo. Você liberar para uma criança de 10 anos estar numa piscina sozinho é absurdo. É um absurdo. E o pior é que a gente, gente tem que seguir isso. Não Você, pode. você elevador, posso falar pra você, já é perigoso pra nós. Não importa se tem 12, 13 anos, é perigoso pra Verdade. nós. Amanda e a Beth que Que diga. diga, elas ficaram presas. Não, olha os Depende casos. como que é Ó, o você quer ver uma elevador. coisa? A gente vai trazer o pessoal da Atlas aqui, um engenheiro da Atlas, um técnico Sim, da Atlas, legal. para poder falar. A gente já trouxe o CEO da Atlas uma vez, CEO não, né? Foi o gerente de comunicação, Sim. né? Ele veio aqui pra gente poder falar e agora a gente vai falar de segurança, porque os acidentes tá absurdo. E aí você vê que é falta de manutenção. Aí você vê que o pai e a mãe, o que ele faz? Ah, eu vou acompanhar lá, filho, ó, eu aperto o botão pra você, você entra dentro do elevador. Cara, você vê criança, pré-adolescente fazendo merda.
O cara mijando no painel do elevador. Meu Deus. Tem os vídeos aí rolando. Tem umas coisas engraçadas. Você vê, ó, situação de manutenção, que a criança tá entrando com a bicicleta, o elevador ele tem sistema de proteção, e a porta fecha e joga a criança no fosso, a criança morre. Olha isso. Então, tem um monte de situação, entendeu? Tem Então, muita você situação. imagina se pra nós já é perigoso, imagina pra uma pra criança. E a gente nem precisa ir muito longe, né? A gente teve o caso do Miguel, de 5 anos, de Recife, que foi trabalhar com a mãe. E aí a mãe precisou sair pra comprar algo para a sua patroa. A patroa desatentou da criança, eu o lembro menino desse caso. subiu, morreu, 5 anos. Você sai pra trabalhar, não tem quem deixar seu filho, você leva seu filho. Aí você confia ele a uma outra pessoa, a pessoa se desatenta, você volta pra casa sem seu filho. Hoje, a patroa responde, ela ficou presa um período e ela responde por isso, porque era dever dela de cuidar daquela criança. Então, Cara, é assim, difícil. é difícil. É difícil, essas situações com criança é difícil. Mas hoje é um compromisso que o Em Questão Cash tem. Eu gostaria de aproveitar isso com vocês, de trazer vocês pra gente poder sempre, se possível, até fazer umas reuniões online, online para os com os condomínios. moradores. Porque o grande problema nosso e dos nossos colegas síndicos é fazer as pessoas entenderem. O condomínio não é responsável. E aqui mesmo coloca, é a omissão dos pais. E nós somos obrigados a chamar sim o conselho tutelar. Porque se não chama, aí vocês têm problema Quem com a são gente. os omissos são vocês. São vocês. Somos Não, nós. mas sabe o que eu sempre falo? Só para que as pessoas entendam. A gente não tá aqui querendo apavorar ninguém. Ninguém. O que a gente quer é que vocês entendam que o andar com o seu filho, estar presente com o seu filho, muda muita coisa. Muda. Né? Muita coisa. Né? E você mostrar para ele a realidade da vida, e você ser o tutor desse conhecimento e passar isso para ele, é melhor do que os outros passarem. Exatamente. Você entendeu? Eu vejo, você quer ver? A gente tem muito problema pré-adolescência. Eu tenho uma mãe que diz ela que o filho dela tem problema. Um moleque não tem 17 anos, fumando cigarro eletrônico, fazendo as coisas erradas, pinchando parede. Aí eu falo, eu já vou te avisar, eu vou notificar, e não é problema meu. Se ele tem um problema, ele não pode estar aqui sozinho. Aí nossa, não faz E sentido. outra, seu filho fuma. Você está ciente dessa situação? Tô. Então o problema é seu. Meu Deus. Você entendeu? Cara, eu tenho um caso. Tem Cara, tantos até que a casos criança também. é boazinha, só que o problema é que ela tem autismo. Uhum. E é um autismo, não é um grau tão forte, mas ela tem um grau. É assim, se a criança brigar com ela, cara, ela vai sair batendo em todo mundo. Né? E o que acontece? Eu acho que o pai e a mãe passou no médico, o médico falou assim, tem que dar autonomia para essa criança. Só que eu acho que ela entendeu a autonomia. Autonomia solta. relativa, né? Não entendeu qual é o tipo de autonomia. Criar Então, uma você autonomia, né? criar, isso. E a criança Soltou. fica sozinha. Não, gente, e se Meu acontece Deus. alguma coisa? Misericórdia. Ainda mais. Nossa, não. Não. Então, e aí a responsabilidade, fala, Luciano, é do prédio, é o condomínio, Não. é do prédio, e aquela frase que nós escutamos muito, eu pago o condomínio. Então, Você paga condomínio, não Então, babá. vamos incluir uma taxa para educador. Exatamente. mas é isso. O condomínio não vem com uma babá. O condomínio não, é vem. babá do seu filho. Taxa de educador, controlador de acesso. A gente aí. vai precisar fazer tudo isso. Criação para as crianças, Sim, aí é uma outra isso. questão. Não Não, e existe outra, isso. é complicado. É uma situação que a gente fala que criança, ela sem supervisão, ela pode tudo. Nossa senhora. Exatamente. Você imagina. Eu sei o que vocês veem. É. Se é metade do que a gente fala, o que a gente vê na televisão é absurdo. Você vê o que o pai, a gente agora tem questão da seguinte forma: como somos obrigados a relatar por maus tratos, relatar Sim. por agressão e obrigação, então a gente começou a colocar outras regras. E é ruim isso para nós, Sim. né? De você querer repreender o filho que não é seu, Sim. né? Então eu tenho um caso que eu proíbo da criança, do adolescente chegar com outra criança dentro do condomínio. Se não tiver autorização do pai. É isso. Você não tá no condomínio? Seu filho não entra com outra criança aqui dentro. Chegou da escola, ele tá sozinho. Sim.
para o adolescente. É isso. Então eu falo isso, é criança, para mim. Isso é muito importante, sabia, né? É, ter responsabilidade. Porque a gente pega muito casos de adolescente que, estava na casa, levou outro adolescente, os pais não sabiam. É muito importante que vocês colocaram essa regra de coração. Então, mas é isso. E aí a gente fala, porque você é ruim. Não, cara, eu não sou ruim. Se acontece qualquer coisa, a responsabilidade é nossa. Você não viu a criança entrando aí dentro? E é Onde isso. estava o porteiro? Onde que tá o síndico? Não tem regra nesse condomínio? Exato. Eu pago condomínio pra quê? Essa frase. Volta a linda frase. Né? Hein? Exatamente. E se nós tentamos até para dar segurança para eles próprios, Sim. os pais, nós somos, nossa senhora, metralhados. Sim. Olha, eu quero fazer esse compromisso com vocês, quero levar vocês para dar palestra. Nos condomínios eu acho isso muito legal. Porque tá faltando. E outra, o conselho tutelar precisa aparecer. Eu concordo. Porque são coisas absurdas que a gente tem visto e os pais têm sido negligentes demais. Sim. Eu acho que eles não estão prestando atenção nisso. Sim. E eu acho que eu penso da seguinte forma: você não quer que seu filho sofra, então não tenha filho. É isso. Tá certo? É o que você isso. falou. Você quer morar aqui, quer ter liberdade? Então pega o seu filho, compra uma casa. E mesmo entender os assim seus você não vai- limites, gente. A Laís, ela se adapta bem ao condomínio. Eu tenho dificuldade. Condomínio não é para todo mundo. Não. É isso, eu tenho tava dificuldade. na- Porque, eu às vezes tá de salto. E aí você vai, não pode andar mais alto. Meu Deus do céu, porque eu tô sapateando de salto. Ai, Deus. Aí não pode, tem que tomar cuidado com o som, tem tudo. E é isso, gente. A gente precisa ser sincero. Eu não me adaptaria bem. Exatamente. Eu tava numa casa de uma das conselheiras, a Amanda, ela tem 2 filhas. Sim. E era 11 horas da noite e ela tava fazendo, gente, mas elas estavam fazendo barulho. E eu fiquei assim, amiga, você não serviria para morar em condomínio. De jeito nenhum. Eu Condomínio sei não muito é bem pra disso, eu todos. nunca vou querer morar em condomínio. Não serve, porque a Maria Lua é paz. E se ela começa, a gente já quieta na hora. E assim, e nesse dia em questão ia ter um evento pro Conselho Tutelar. Então, tipo assim, elas precisavam estar uma na casa da outra porque estavam montando os lanches. E aí foi até tarde da noite. Isso na casa da Laís jamais aconteceria. Não pode porque- de jeito nenhum. Jamais. Você vê como que é as coisas, né? É isso. É consciência, Ter gente. consciência é e isso. responsabilidade, O né? que vocês têm a dizer para as pessoas sobre as relações, sobre essas situações? Até porque a gente não citou outras coisas aqui, né? Um dos condomínios a gente teve casos de estupro vulnerável, teve casos da mãe sair para trabalhar com o marido que não é pai da criança dela, chega lá o cara tá em cima da criança. É. A gente já teve acontece. casos disso. Então, o que Então, que Vocês tiveram caso assim lá também? tivemos? Meu Tá preso até hoje. É, então. porque a gente teve. Parecido, né? Eu acho que pode até estar casando uma coisa Então, com a outra, é por né? isso que quando acontece esse tipo de coisa, daí fala assim, que nós no interior é bronco. Eu sempre falo, eu não chamo, aí o instinto de pai explode de um jeito meio... Por isso que eu falo muito, você tem reprodutor e você tem pai. É isso. Quando o cara é pai, a casa dele vai ter comando, vai ter tranquilidade, os filhos vão ter respeito. Quando o cara é reprodutor, e desculpa, é a real, a casa é uma zona. É isso. E aí traz os problemas, aí mora no condomínio, nós olhamos para a convenção e o regimento interno, aí fala o quê? Perseguição. E quando tá fora, vocês recebem um monte de denúncia, e aí quem denunciou é o grande vilão. E na verdade não é o vilão, né, Luciano? Para não falar assim que eu não tive um caso de estar no conselho tutelar, é que nós, na época que era moleque, nós éramos os capetinhas da rua, então nós ficava apertando a campanha dos outros. Tinha Mas ninguém que isso aí gostava. não... Invadir a casa, comer. Ai, quem dera se nossos problemas fossem só Se esses. fosse isso, tava bom. Então, e hoje isso me preocupa muito, que tá muito grave. Você vê criança falando de sexualidade sem necessidade. E a idade vai descendo, você não tá entendendo nada. É tudo isso aqui. É uma grande loucura. Tudo isso aqui. É Anderson, isso aqui. tem que falar pra você que Tá vendo? tá acabando. Nós temos que... E eu acho que tem bastante assunto pra gente abordar, mas bastante. lógico, a gente vai trazer conteúdo pra elas aqui e vamos convidá-las pra fazer a palestra em alguns condomínios nossos, né? Sim. Eu acho que é os condomínios do... Como que é? Que se fala? Não. Não, Vamos falar o nome. Gente, de matar cachorro a grito.
Então é uma situação que eu quero levar isso para as pessoas, sim. Eu quero ter o Conselho Tutelar como parceiro, e a gente não precisa pensar de uma outra forma, Sim. né? Até porque vocês estão para ajudar. Sim. Exato. Né? Vocês são eleitas para ajudar. E eu acho que o município, o prefeito, precisa ter essa parte na cabeça, porque ele está ali para fazer isso também. Sim. Né? Não é questão, eu acho que os políticos também estão para isso. O Conselho Tutelar, ele fica muito apagado. Vocês não são para apagar incêndio. Exatamente. Obrigada, Vilões da inclusive. história. Não são para apagar incêndio. Se existe uma família problemática, eu acho que da escola você já consegue pegar. Eu acho que o conselho poderia estar atuando dentro das escolas. Sim. Né? Porque ali já consegue, como que é a sua família, o que tem. Vocês não têm condições de levar uma cesta básica? Mas a Mas gente tem pode condições. Mas a requisitar gente CREAS, indica, CRAS, a gente é isso. requisita ao Tem município, toda né? uma Tem toda estrutura. uma rede protetiva. Exatamente. Gente, eu tenho que agradecer. O programa praticamente acabou. Tenho que agradecer a participação de vocês aqui. A gente agradece. É um tema muito relevante E pra amplo. gente. E amplo. Né? É um tema que a gente quer levar isso para os nossos condomínios. E eu faço questão de pegar esse programa, postar ele em todos que a gente tiverem, porque eu acho isso legal. Quero fazer com vocês trazer, Sim. né, fazer uma reunião com os moradores e sempre explicar para eles que quem tem que cuidar do filho deles é eles, não o Exatamente. condomínio. Exatamente. E se eles quiserem babar, que eles paguem. É Né? isso. Não é porque tem uma quadra que eu vou largar meu filho lá, eu tenho que estar lá. Exatamente. Você entendeu? Yes. Então eu queria agradecer a presença de vocês novamente, agradecer o pessoal do Conselho Tutelar de Mauá, né? Vocês fazem parte de lá. Tenho certeza que deve ter muitos absurdos aí, que eu acho que nem precisa citar, mas dizer para vocês que as portas estão abertas do Em Questão. Tá? Muito obrigada. Queria agradecer a audiência do Em Questão, pena que já acabou. Queria agradecer você que tem assistido o programa, que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou, apertou o sininho. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho para os nossos conteúdos do Em Questão Cast. Queria agradecer aos nossos apoiadores, Mundo da Troca, LTS Síndicos, Fast For You, G5M, SEAP Segurança e Serviço, Enzino Bombas, Premier Piscina, LDTec Desentupidora, Casa de Bomba São Paulo, Migration Soluções, Espacial Imóveis, Esperança Animal, Bela Telha, Laquiato Pet Store, Schneider, Conexão Day, José Ilano, se a produção puder colocar aí rapidinho do José Ilano. Pessoal, falando de criança, esse é um cara exemplo aí, que leva crianças que nunca foram no McDonald's. Ele faz e é de Mauá, tá? Sim. Faz um evento lá, o José Ilano. Ele já levou o ano passado 400 crianças, esse ano eles querem chegar a 1.000 e o McDonald's não ajuda eles com R$1, É com verdade. nada. É R$25 para adotar uma criança, aí tem o QR Code. E no dia 4/10, 160 crianças. No dia 5/10, 120, sendo 40 crianças com problema, acompanhada dos pais. E aí tem o QR Code, o DDD dele para Pix também é DDD 11 98018 1548. José Ilano. Show de bola. Bacana. Pessoal, que pena que acabou. E até o próximo episódio do Em Questão Cast. Tchau, tchau, pessoal. Ficamos com Enzo e Murilo. Essa daqui, hein, cara? Faz um ano que eu separei. Que absurdo. Tem uma saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. Vou viver nessa agonia quase todo dia. Pergunta por quê? Há quase um ano eu morro de vontade de te ver. Há quase um ano eu morro de saudade de você. Agora, e agora? E rodo pelos mares e tantos lugares, choro e reclamo.